Olá pessoal, eu sou o Thomas Nemer, advogado internacional e pós-graduando pela PUC, pela Universidade PUC, em Direito Internacional e Imigrações. Eu estou aqui para bater um papo com vocês hoje sobre um assunto que sempre me perguntam no escritório. Vale a pena morar na Europa? Vale a pena você, brasileiro ou brasileira, se mudar para a Europa? Olha pessoal, no geral, a minha resposta é sempre sim. Geralmente o pessoal está me procurando para fazer cidadania italiana, portuguesa, né, espanhola, e está querendo mudar para a Europa pelos motivos que a gente sabe, né? Segurança, saúde, educação. Para você ter uma ideia, as coisas que mais pesam no bolso do brasileiro é ter o que hoje em dia? Uma educação de qualidade para os filhos, um bom plano de saúde, depois uma boa faculdade para os filhos, né? As coisas que mais aí nós pais queremos aqui no Brasil. E na Europa, tudo isso daí você já tem, né? O governo já te dá isso daí, de certa forma, já é subsidiado. Por exemplo, você não vai pagar plano de saúde na Europa e vai ter os melhores hospitais para você utilizar. Você não vai pagar escola, nem faculdade na Europa e vai ter as melhores escolas, as melhores universidades do mundo por um custo irrisório. Para você ter uma ideia, uma medicina na Europa, ela chega a custar 600 euros por ano para um cidadão europeu. Então, muitas vezes, se você tem uma descendência italiana, uma descendência espanhola, uma descendência portuguesa, vale sim muito a pena pedir a cidadania desses países, porque você vai ter o direito de residir em 27 países da zona Schengen, que é o bloco europeu, né? O bloco europeu que foi formado aí pelos 27 países membros. E a segurança, sem contar a segurança. Para vocês terem uma ideia, eu sou fã dos Estados Unidos, gosto muito também, inclusive no escritório nós fazemos vistos para residentes legais nos Estados Unidos, né, vistos de estudantes, para as pessoas poderem residir legalmente, terem o green card, né, no caso de alguns vistos. E eu gosto muito também dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, ele está na 122ª colocação em segurança. Hoje, em segurança, os Estados Unidos, ele está nessa posição. Uma posição acima só do Brasil. Esse dado está atualizado talvez até esse ano, eu acredito que seja até esse ano, mas que seja, se não for esse ano passado, sobe uma posição, às vezes é pouco. Mas, pra você ter uma ideia, e Portugal, por exemplo, está na 6ª posição. Então, é uma diferença grande, né? É uma diferença grande porque você vê que os dois países têm uma diferença muito grande em termos de segurança. Apesar das economias serem ambas desenvolvidas, né? Estados Unidos e Europa são muito desenvolvidas. Você vê, o PIB dos Estados Unidos está em torno de 60 mil dólares por pessoa. A da Europa em torno de 32 mil dólares, dependendo do país. No Brasil a gente está falando de 6, pouco mais, mil dólares por pessoa. Então você vê que as economias são muito diferentes, né? Mas você fala, mas o que adianta o PIB? O PIB é quantas pessoas ganham em média por ano. Então quer dizer, isso daí impacta em toda a economia do país. O país vende mais, o país gira mais, né? Comercialmente falando. Então assim, são dados assim que evidenciam, né, o tamanho da diferença da economia desses países para o Brasil. E assim, pessoal, outra coisa que tem muito na Europa, voltando para o assunto da Europa, é a qualidade de vida, né? Eu conversei com alguns brasileiros que moram lá, desde o caixa do supermercado, ao garçom, até os profissionais que trabalham lá, eles falam muito bem da Europa, não voltam para cá, assim, sentem saudades, né? Fazem aquela brincadeira, saudade do meu país e tudo mais, mas quando você pergunta, mas e aí, você tem vontade de voltar? A resposta é sempre não.
que não tem condições, que o nosso país não tem estrutura, que o nosso país é problemático. E é verdade, né? Que é só todo mundo, nós que vivemos aqui, vemos aí o dia a dia do nosso país, né? A violência crescente. Quantas vezes você já foi assaltado aí? Coloca aí nos comentários para mim. Eu já fui assaltado 2 vezes à mão armada em São Paulo. Uma vez ali na Haddock Lobo, nos Estados Unidos, na verdade, e a outra vez ali na Faria Lima. Assalto de relógio. Quer dizer, é muito perigoso. São Paulo, e comigo até foi engraçado, porque o que aconteceu, né? Até o segurança do restaurante, que é meu amigo lá, o chefe dos garçons, né? Ele me mostrou as imagens de como é que eles me localizaram no restaurante. Eu estava esperando o carro, isso uma das vezes, eu estava esperando o carro, e aí passou uma pessoa com fone de ouvido, aí ela já ficou ali e ficou dando as descrições do meu carro, da minha roupa, como é que eu tava, como é que eu não tava, e não saía mais dali. Entrou num empório que tem do lado do restaurante, tem um empório do lado desse restaurante que eu vou muito em São Paulo, e ele acabou ficando ali no empório, filmando e passando informação pelo fone de ouvido. Parecia aqueles pontos, né, aquele ponto de televisão, né, e ficava passando as informações. Aí quando eu saí, a minha esposa queria ir numa loja ali perto, eu dei uma parada dentro da loja, né, enquanto minha esposa via algumas coisas, né, e aí o que aconteceu? Quando a gente ficou praticamente, ela deu uma demorada na loja, né, mulher, vocês sabem, gosta, né, de olhar as coisas com calma. Demorou uns 40, 50 minutos. Quando a gente saiu da loja, eu já ouvi as batidas nesse vidro aqui, umas batidas bem fortes de arma de fogo. É assustador, né? Porque você começa a ouvir batida e você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí minha mulher, olha, ele está assaltando. Aí eu olhei para o lado, uma arma, uma pistola, né? Eu vi ali que era um calibre provavelmente baixo, provavelmente até uma 22, né? Ele mal apontava para o meu rosto ou para mim, porque ele já sabia o poder da intimidação daquela arma de fogo, né? Se fosse até em outros tempos, né? Que no governo anterior, você vê que só piora, né? A gente tinha um governo anterior que ainda possibilitava o cidadão se defender numa situação como essa. Claro, uma situação complicada, né? Quantos de nós teríamos condições, né? Treinamento para uma defesa nesse nível, né? Com uma arma próxima, né? Bom, mas enfim, eu tive treinamentos, né? Eu tive diversos treinamentos e estava bem empolgado assim com essa questão de estar aumentando a possibilidade de nós, cidadãos, se defendermos, né? Termos uma defesa. Agora não, agora ficou tudo muito simples, muito fácil. O criminoso, ele tem certeza que você não pode se defender, que você não vai ter defesa, e ele te assalta, porque ele sabe que está na lei, que dificilmente ou quase impossível uma pessoa vai estar armada, a não ser que seja um policial. E eles sabem ver quando a pessoa é policial ou não, né? Então, assim, é uma coisa assim que a gente passa aqui no dia a dia, né? No nosso dia a dia, principalmente na cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade perigosíssima, né? E depois eu conto outra vez, mas sempre por aí. Depois eu conto para vocês como é que foi da outra vez. No próximo vídeo eu conto do próximo assalto. São histórias de assalto em São Paulo, né? Infelizmente, né? Fora tudo que a gente vê aí na televisão. Mas é isso, pessoal. E por esses motivos, uma coisa como essa é praticamente impossível acontecer na Europa, né? Não vai acontecer, né? Provavelmente você não vai ser assaltado a uma armada, provavelmente você não vai sofrer um assalto como esse, né? Então isso daí, e nos Estados Unidos também não. É muito raro o assalto nos Estados Unidos. Também a segurança nos Estados Unidos comparada com a do Brasil, nem tem como comparar, né? Acontece que lá tem alguns outros problemas, né? Tem algumas questões, né? Que todo mundo vê, né? E questão de atentados, de tiroteio em escola, né? Isso daí não tem como dizer que não, porque tem, né? Então isso daí que eu acredito que eleve
rebaixe o país nessa escala de segurança mundial. Mas assim, pessoal, voltando para o assunto da Europa, outra vantagem fantástica da Europa é a alimentação, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação de primeira qualidade, né? Você vai num restaurante, num supermercado, o europeu em geral ele se alimenta muito bem, né? E o salário que as pessoas ganham lá também dá para se alimentar muito bem, né? O salário mínimo de lá, ele permite que a pessoa tenha uma vida digna. O que não acontece aqui no Brasil, né? Que no Brasil, para a pessoa ter uma vida digna, ela precisa ter 2, 3 empregos, ou ter um emprego muito bom, o que é raro, né? Na maioria da população, vocês podem ver, não tem essa facilidade, e o que gera todo esse problema de violência, né? Porque o governo não cuida do povo, o povo não tem condições de se cuidar sozinho, e aí cria todo esse problema de criminalidade, violência, né? É uma bola de neve. Mas assim, a alimentação na Europa é uma coisa assim, um ponto alto. Então nós temos a segurança, nós temos a educação, nós temos a qualidade de vida em vários itens que podem ser citados aqui. E assim, eu volto a responder, vale a pena sim viver na Europa. Se você é brasileiro, se você tem a possibilidade de ter uma cidadania italiana, uma cidadania europeia, e você tiver aí com filhos pequenos, ou até adolescentes, e quiser mudar de país, fazer uma programação de imigração, nós aqui no escritório nós auxiliamos você com isso. Desde o negócio que você vai montar, até o business que você, né, o business plan que você vai desenvolver para poder trabalhar nesses países, se você vai fazer a tradução do seu diploma de alguma forma, né, você é profissional ou empresário. Existem estudos, né, existem planejamentos para entender qual até o melhor país para você se mudar. E tudo isso daí a gente formula para você aqui no escritório, e você chega lá com um planejamento muito melhor do que simplesmente ir para qualquer país. Você vai para um país até o melhor país possível para você poder morar. Tá legal, pessoal? Quem quiser conversar sobre esse assunto, pode mandar aqui no meu e-mail, thomasnemer@hotmail.com, que eu vou te responder. O pessoal do escritório vai te dar um orçamento, dependendo do teu caso, né? De um planejamento migratório, para você, quem sabe, eu te encontrar amanhã ou depois vivendo na Europa, tá ok? Ou nos Estados Unidos. Um grande abraço.